nós estamos nos aproximando aí das eleições. Vocês sabem que na condição de cidadão dessa pátria amada e também na condição de pastor desta igreja, eu devo pedir a vocês que votem com consciência. Vote mesmo, meu amado, pensando no país, pensando no povo, pensando na nossa nação. Pense na igualdade de direito, que é uma das coisas muito pregada na Bíblia. Vamos pensar também em um Brasil para todos. Esta é a ideia nossa. Nós não devemos votar pensando apenas individualmente. Temos que pensar em nosso povo. Na verdade, o ideal seria votar em um Neemias, um governo governado por Deus. Aí seria o ideal. Sabemos que não é uma tarefa fácil, pois aqueles que ouvem os discursos não têm o poder para sondar os corações. Por isso nós podemos e devemos pedir direção a Deus para contratar alguns Neemias. Amém? Às vezes nós nos perguntamos, quem foi Neemias? O que Neemias fez? Neemias foi um governo governado por Deus. Vamos conhecer algumas coisas que Neemias fez. Amados, é muito importante pensarmos nessas características de Neemias na hora de darmos o nosso voto. Qual foi a motivação para que Neemias desejasse ser governador? A motivação de Neemias foi a miséria em que o povo estava vivendo. Foi a situação caótica em que a sua cidade se encontrava. Nós podemos encontrar muito claramente esta afirmação em Neemias, no capítulo 1 até o versículo 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e a sua porta queimada a fogo. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Olha o que aconteceu. Neemias tinha sido levado cativo, e lá ele conseguiu uma posição de honra, porque ele foi trabalhar como copeiro do rei, então, portanto, um homem da confiança do rei. Inclusive era ele que experimentava a comida do rei, antes do rei comer, na presença do rei, para mostrar que ela realmente estava pura. Então, camarada da confiança, gozando de certos privilégios diante do rei, mesmo que era um cativo. Agora, alguns meses depois, algum tempo depois, alguém chega por lá e Neemias pergunta, como é que está lá a cidade dos meus pais? E eles então olham e digam, olha, o povo que não foi levado cativo está em tremenda ruína, está em tremenda miséria. O muro da cidade está abaixo, a cidade está arruinada. Naquele momento, Neemias ajoelha e começa a clamar ao Deus dos céus. Qual a motivação para que Neemias desejasse fazer alguma coisa por Jerusalém? Em primeiro lugar, a situação de miséria em que o povo se encontrava. Em segundo lugar, a cidade dos pais dele estava destruída, dos seus antepassados destruída. Então Neemias tinha pelo menos um bom motivo para querer ser governador, para querer fazer alguma coisa. Qual tem sido a motivação dos nossos políticos atuais? Alguns estão atrás de fama, outros estão atrás de poder, outros estão querendo defender seus interesses pessoais, outros estão atrás dos gordos salários, outros estão querendo uma posição para oprimir cada vez mais o pobre e o necessitado. Está procurando ocasião para aprovar leis em benefício próprio. Muitos deles sem nenhum compromisso com a miséria do povo, com a situação em que o povo se encontra, com a situação em que as cidades se encontram. O povo de Deus precisa voltar com uma consciência séria, olhando realmente em quem está votando, por que está votando. É necessário analisar os projetos, é necessário
necessário analisar a consistência que o projeto tem, a capacidade de ser viável esse projeto. Nós não podemos voltar no escuro. Somos cristãos e temos responsabilidade para com a nação, para com o nosso povo. Talvez mais do que os políticos que estão no poder, porque nós temos Jesus no nosso coração e devemos amar os homens sem acepção de pessoas. Amém, amados? Em segundo lugar, Neemias reconheceu os erros do passado e sentiu que esses erros precisavam ser corrigidos através da confissão e de ação para que a coisa pudesse mudar. Nós podemos perceber no capítulo 1, a partir do versículo 5 e 7, e disse: Ah, Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias reconheceu que a situação do país estava daquele jeito, porque eles haviam pecado contra Deus, haviam sido corruptos, haviam negligenciado, e Neemias então decidiu: eu quero fazer alguma coisa pelo meu povo. Olha a motivação: eu quero fazer alguma coisa pelo meu povo, que está na miséria e a cidade destruída. Mas ele foi perante Deus, ele confessou os erros. Amados, nós precisamos analisar se os candidatos que estão por aí têm consciência de que os nossos antecedentes erraram, e erraram feio. Se eles têm consciência de que há erros a serem reparados. Exemplo, estas terras do Brasil eram terras que pertenciam aos índios. Quando simularam a possível descoberta de uma terra, já havia aqui seres humanos, índios, tribos diferentes, línguas diferentes já habitavam nesse país. As terras foram invadidas, eles foram assassinados, suas mulheres e seus filhos foram tomados. Houve uma miscigenação racial indesejável, violenta. Eles foram jogados pelo canto, foram desprezados, estavam sugando a terra deles. É bom que a gente lembre que o Brasil iniciou a sua caminhada de sucesso com os negros que foram trazidos nos navios negreiros de outros países, arrancados da sua raiz, arrancados dos seus pais, arrancado dos seus irmãos, dos seus parentes, jogado como cães dentro de navios negreiros, acorrentados. Muitos morriam nas viagens e eram simplesmente lançados nos mares, e que quando chegaram aqui, tiveram que construir o Brasil com mão de obra escrava, e que depois inventaram muitas leis na tentativa de libertá-los da escravidão. Mas quando eles realmente se julgaram livres, não tiveram terra para começar a sua vida, não tiveram dinheiro para começar a sua vida, não tiveram casas para começar a sua vida, simplesmente tiveram as portas das senzalas abertas e mandaram que eles saíssem, porque agora eles eram homens livres. Como que um homem pode ser livre sem ter um lugar para reclinar a sua cabeça? Como que um homem pode ser livre se olha para os quatro cantos e não tem direito ao pão? Como um homem pode ser livre se não tem um teto para morar? Como um homem pode ser livre se todo lugar que sentava dizia: essa terra tem dono, sai daqui? Os governantes atuais precisam olhar para a realidade do passado. Nós não queremos uma revolução pela força, pelas armas, mas nós queremos uma revolução pelo amor à humanidade, uma revolução pelo reconhecimento que todos devem ter direitos iguais, uma revolução fundamentada na palavra de Deus, onde todos os homens devem ser amados de uma forma igual.
não deve haver acepção de pessoas. É necessário uma política que mude a realidade do país, que corrija o erro do passado. Neemias estava disposto a pagar o preço para corrigir os erros cometidos no passado. E a pergunta que se faz é se o candidato que você escolheu tem essa consciência de verdadeiramente restaurar o pobre que foi tão massacrado no passado. Quem vai confessar os pecados do passado? Quem vai começar a pensar em um novo Brasil? Essas coisas precisam ser discutidas. E os cristãos não podem ficar de fora, como se eles fossem extraterrestres e não tivessem responsabilidade com a nação brasileira e com os filhos da nação. Neemias abriu mão da segurança e do conforto em nome de sua missão. Ele estava lá no bem bom, era copeiro do rei, inatingível, mas Neemias decidiu abrir mão do conforto que ele estava para simplesmente ajudar o seu povo. Esta foi a motivação. Meu povo está na miséria. As cidades estão destruídas, buraco por todo lugar, esgoto correndo a céu aberto. Nossas crianças estão cheias de doenças. Estão mais preocupados em construir as obras faraônicas, em deixar os seus nomes na história, em detrimento do nosso povo. No capítulo 2, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estive triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me entristeceria? Como eu não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Amém? Eu quero ir, rei. Aqui está bom demais, está gostoso, mas eu quero ser um com o meu povo. Eu quero descer para libertar o meu povo. Eu quero ajudar a reedificar a cidade. Esta é a motivação certa para quem deseja ser governador. É esta a motivação do candidato que você escolheu? Temos que começar a pensar assim. Neemias supervisionou a cidade para definir prioridades. Assim que Neemias chegou lá, ele foi ver de perto o que a cidade precisava para definir prioridade. A prioridade não era o que ele pensava, mas era o que a cidade e o povo estava precisando. E ele foi de perto conferir o que o nosso país está precisando. Tem que conhecer e tem que definir prioridade para as áreas que verdadeiramente está precisando. O nosso país está precisando de educação melhor. O nosso país está precisando de saúde para todos. O nosso país está precisando de segurança para todos. Não uma segurança violenta, mas uma segurança que verdadeiramente as pessoas possam sair sabendo que vai sair e vai voltar para casa. O nosso país está precisando de mais respeito de uns para com os outros. Está precisando que as leis sejam respeitadas. Neemias saiu para ver o que realmente a cidade estava precisando. No capítulo 2, versículo 13 a 15, nós podemos encontrar isso. Quando ele diz assim: de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal em que eu estava montado. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Ele foi supervisionar para ver
o que a cidade estava precisando. Neemias conseguiu mobilizar o povo em torno do seu projeto. Ele tinha um projeto, era reedificar, como ele diz ao rei: eu quero reedificar a cidade dos meus pais. Um grande projeto, um grande sonho, mas uma necessidade de um governo governado por Deus. Então Neemias, ele foi para fazer esta obra. E quando chegou lá, ele decide mobilizar o povo para que a obra, de fato, fosse realizada. Nós podemos encontrar no capítulo 2, 17 e versículo 18, onde diz: então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser opróbio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém? Será que os governantes estão contando com o apoio do povo para reconstruir o Brasil? Será que o projeto deles estão claros o suficiente para que eu queira me engajar nesse projeto? Será que nós sabemos que este projeto tem uma finalidade clara, onde todos nós cooperando vai dar certo? Neemias tinha um projeto claro. Vocês estão vendo? A nossa situação é essa. Não adianta lamentar, não adianta chorar. Agora vamos trabalhar. Nós vamos reconstruir esta cidade. Se vocês quiserem, nós vamos mudar o destino do país. Precisamos de um governante que mostre com clareza o que está acontecendo e que disponha do povo para ajudar, sabendo que realmente vai dar certo. Neemias sabia disso, por isso o povo se uniu com ele. E mais à frente, amados, Neemias delegou tarefas a homens competentes, fiéis e de visão. Todo o capítulo 3, vocês podem ler em suas casas, você vai ver que Neemias distribuiu a obra da cidade, delegou tarefa. Ele delegou tarefa a homens confiáveis, competentes, fiéis e de visão. E todos esses homens realizaram a obra que Neemias delegou com sucesso, com sucesso. Nenhum desses homens foram caçados por causa de mensalão. Nenhum desses homens que Neemias havia delegado responsabilidade foram caçados por causa do caseiro. Eles cumpriram a obra porque estavam comprometidos com Deus e com a obra. É importante analisarmos isso. No capítulo 3, Neemias faz isso. Neemias combateu a injustiça social com determinação e coragem. Combateu a injustiça social com determinação e coragem. Falta dinheiro no Brasil para a saúde, mas não falta dinheiro para comprar dossiê. Falta dinheiro no Brasil para a educação, mas não falta dinheiro para dar as pequenas mesadas de 20 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 150 milhões, como nós estamos vendo no nosso país. Há uma necessidade não apenas de ter boa vontade. Além da boa vontade do discurso, é necessário coragem para combater a injustiça social. Porque a injustiça social não se combate com conversa, se combate com justiça, com determinação, com coragem. Neemias foi um governo que teve coragem de peitar e modificar a injustiça social. Basta que você olhe no capítulo 5, versículo 1 a seguir. Olha o que estava acontecendo. Algumas pessoas decidiram tirar proveito. Alguns se reuniram para trabalhar, para edificar a cidade, para ajudar o povo a se levantar. E alguns que eram também do mesmo país, decidiram sugar os sanguessugas. Decidiu ficar sugando, o povo trabalhando, se sacrificando, ganhando um salário mínimo para ver se constrói o país, e os sanguessugas sugando. Neemias não aguentou ver aquilo não. Quando o povo começou a dizer: Neemias, não é justo que eu trabalhe por um salário mínimo, enquanto que esses sanguessugas estão ganhando milhões sem fazer nada. Não é justo que a gente fique aqui lutando e os nossos filhos trabalhando como escravo para eles. Neemias então começou a agir. Capítulo 5 de Neemias, a palavra de Deus nos diz assim: foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos,
porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo, para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos. A situação do povo brasileiro, todo mundo devendo, para tomarmos trigo nesta fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiros emprestados, até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos, as nossas filhas, para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros, dos banqueiros. Os banqueiros tomaram. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, aí Neemias diz: ouvindo eu, pois, o seu clamor, e estas palavras muito me aborreci. É eu que já estou aborrecido. Muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados, e lhes disse: sois usuário, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociareis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram, e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis? Porventura não deveis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado e trigo, demos de mão a esses empréstimos. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigiste deles. Então responderam: restituir-lhes-emos e nada lhes pediremos, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Amém? Neemias primeiro fez um grande ajuntamento. E chegou lá na frente dos banqueiros como líder, corajoso, ousado. Não é justo que estes homens trabalhadores aqui trabalhem tanto para construir a nação, enquanto que vocês têm a coragem de anunciar publicamente que o faturamento de vocês durante esse ano foi de 2 bilhões de reais. Não é justo. Alguma coisa tem que ser feita. Coragem. E depois Neemias tirou lá um casaco, paletó, alguma coisa, sacudiu. Assim Deus vai sacudir e vai arrancar do poder todos aqueles que não cumprirem, não tiverem esta visão. A igreja do Senhor haverá de ver cair mais gente no Congresso Nacional. Vamos orar, porque Deus vai limpar o Brasil desta terrível corrupção. É Deus que está limpando. Não é homem, não é Deus. Os irmãos não foram a Porto Seguro no início dos 500 anos do Brasil à toa, não. Eles fizeram maratona em Porto Seguro. Eles fizeram 24 horas de oração. Eles correram com a tocha na mão em cada rua de Porto Seguro, onde o Brasil foi descoberto, e gritando: agora são outros 500 e vai ser para a honra e a glória do Senhor Jesus. Nós temos que orar, como a Bíblia nos ensina: orai pelos vossos governantes. Neemias era um governo governado por Deus. Neemias governou 12 anos e não comeu pão devido ao governador. Neemias governou 12 anos e não comeu o pão devido ao governador. O que é que isso significa?
que por ser governador, ele tinha muitos privilégios. E ele tinha o direito legal de usufruir desses privilégios. Legal, mas não era moral. E Neemias abriu mão de usufruir dos privilégios. Sabe por quê? Capítulo 5, versículo 14 a 19. Só por isso, também, desde um dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhes tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação. Ele trabalhou também na obra do muro. E terra nenhuma compramos. E todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande demais. Enquanto que Neemias abdicou de comer o pão devido por causa da miséria do povo, nós estamos vendo os magistrados, o legislativo e alguns executivos pedindo aumento de salários. Ganham muitas vezes mais do que o povo e ainda acha que está ganhando pouco, porque a visão é própria, a visão é do seu próprio reino, não há uma visão do povo. Nós precisamos orar e precisamos voltar com consciência para que possamos voltar pelo menos em quem tem visão de gente, em quem olha para os outros e não somente para si. Amados irmãos, votem com a consciência limpa, não troque o seu voto pela a esperança de ganhar uma ambulância. Não fique desejando as cuecas milionárias. Se contente com um pouco, com honestidade, porque Deus vai estar ao teu lado, mas não queira mensalão. Seja honesto com você mesmo e pense nos filhos da nação. Não percam a esperança. Se seguirmos olhando para a cruz e pedindo a Deus, ainda veremos o Brasil governado pelo homem, governado por Deus. Deus há de nos abençoar. Vamos nos colocar em pé e vamos orar pela nossa nação.